Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado por essa graça maravilhosa, Senhor. A Tua graça vale mais do que a vida, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos permita entender isso, Senhor. Porque se nós entendermos isso, não existirá mais nenhum receio em nosso coração, não existirá mais nenhuma timidez, não existirá mais nenhuma vergonha, mas somente a Tua graça, Senhor. E ela vale mais do que toda a vida. Senhor Jesus, nós ainda, Senhor, te pedimos para que o Senhor nos ilumine nessa noite, Senhor, que o Senhor nos dê um espírito de discernimento, de sabedoria, de revelação, Senhor Jesus, para entender a sua palavra, Senhor. Na sua palavra existe a vida eterna, Senhor, e nós queremos comer a sua palavra, Senhor, para que ela faça parte de todo o nosso ser, Senhor. Senhor Jesus, para que nós sejamos constituídos da tua palavra, Senhor, e como cartas vivas, Senhor, nós manifestemos o reino ao mundo, Senhor. Senhor Jesus, sabemos que muitas vezes os nossos pecados nos impedem de manifestar o Teu reino, Senhor. Por isso nós agradecemos e pedimos para que o Senhor nos lave com Teu sangue precioso, Senhor. Porque o Teu precioso sangue remove toda a injustiça, Senhor, e é capaz de limpar toda a nossa consciência, Senhor. Senhor Jesus, nos dá uma consciência limpa para escutar a Tua palavra nessa noite, Senhor. Senhor Jesus, amém. Boa noite. Semana passada a gente viu o resto do capítulo 13, né, com Davi. E hoje a gente vai ver 2 capítulos, o 14 e o 15. São 2 capítulos que tem muita coisa, incluindo uma decapitação, 2 multiplicações, tem um rolê sobre as águas e tem um confronto entre Jesus e os mestres da lei. E além disso ainda tem uma mulher com muita fé. E então, algumas coisas para a gente ter em mente antes de começar é que Jesus é uma pessoa totalmente distinta. Não existe ninguém como Jesus. E isso é muito importante para entender esses 2 capítulos. E a outra coisa é que Jesus é compassivo. A gente cantou, né, que apesar de toda a glória que Deus tem, Ele se importa conosco, né? Então, essas 2 coisas são 2 coisas muito importantes para a gente entender o capítulo, os 2 capítulos, e agora eu vou lendo de trechos em trechos e aí a gente vai desenvolvendo. Eu vou começar com Mateus 14, do 1 ao 12. Uma coisa antes de ler, é que isso aqui é um apêndice que Mateus colocou, porque tipo, se você for olhar para o resto, para o que vem antes e para o que vem depois, parece que está meio deslocado da história assim, porque tipo, por que Mateus vai falar da morte de João Batista, sendo que quem ouviu falar, aí faz sentido, sendo que quem ouviu falar de Jesus foi Herodes, aí explica todas as coisas. Mas isso é só um comentário introdutório para inserir Jesus na história. Jesus sempre é o centro de toda a história e de todo o evangelho. Mateus 14, do 1 ao 12, fala assim: Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse aos seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso, ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendesse ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que a levou à mãe. Os discípulos de João viram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. A primeira coisa muito importante sobre esse trecho aqui é que a fama de Jesus chegou no ouvido de Herodes. E Herodes era o tetrarca, naquela época a região era dividida em 4 partes pelo Império Romano, e o tetrarca significa o que fica com a 4ª parte. E é engraçado porque quando Herodes ouve falar de Jesus,
ele não reconhece quem Jesus é, mas ele acha que Jesus é João Batista por causa de algo que ele tinha feito no passado, né? A história de Herodes impedia ele de reconhecer Jesus na terra. E hoje, de certa forma, é meio igual, porque todo mundo no Brasil é cristianizado. Todo mundo já ouviu falar de Jesus uma vez na vida, e todo mundo na vida já esbarrou com Jesus. Só que muitos têm uma impressão errada. Talvez alguns dizem que Jesus foi só um profeta que viveu e nada além disso. Outros dizem que foi um bom filósofo e nada além disso. Outros dizem que foi uma pessoa gente boa, good vibes e nada além disso. Só que Jesus é essas coisas e não é essas coisas também, porque ele é muito superior a todas essas coisas, né? E uma coisa importante de colocar aqui é que João Batista era uma pessoa que vinha anunciando a chegada do reino, né? Então, a expectativa no contexto da época era que, por causa de João Batista estar pregando a chegada do reino, os fariseus esperavam o estabelecimento do reino messiânico de Jesus, não de Jesus, né? Porque eles, mas eles esperavam o estabelecimento do reino através da lei. E aí isso causava meio que um fanatismo religioso da parte deles, porque você pode ver que o que impedia Herodes de matar João era ele temer o povo, e o povo sabia que João era um profeta. Mas Herodes também sabia, e ele escutou as palavras duras do profeta, falando que não era lícito ele ficar com a mulher do irmão dele. E antes disso, ele já tinha se divorciado de uma outra mulher. Então, para você ver como a vida de Herodes estava toda errada, e João estava colocando o dedo na ferida da vida dele, né? E aí ele temia que o povo, por causa de que matasse João, para deixar ele em paz, mas ele temia o povo. Mas no final fala que nem isso adiantou, né? Porque Herodes foi seduzido pela filha de Herodias. E engraçado porque era a filha da mulher dele e ele foi seduzido por ela. Não é engraçado, é meio bizarro, né? Mas para você ver como o coração do homem, e isso é algo que a gente tem que ter, mas o coração de todos os homens carece da glória de Deus. Se não for pela graça de Deus, ninguém pode ser transformado, e esse é o estado natural das coisas, essas coisas bizarras. E só pelo poder do Espírito Santo, através da obra da cruz, que nos é concedido, que nós podemos ser transformados, né? E aí, uma outra coisa muito interessante sobre Herodes é que, por causa de todas essas coisas, ele não reconheceu quem era Jesus. E Deus entrou na história, Deus guiou toda a história para, naquele momento, ele encarnar, e você está diante de Deus. Você ouve falar de Deus e você vê que ele tem grandes poderes. E no final você atribui aquilo a uma pessoa morta. Então, Herodes atribui aquilo a uma pessoa morta, né? Então, isso é muito perigoso, porque muitas vezes a gente não acredita que Deus interfere na nossa história, né? A gente atribui as consequências do trabalho, as consequências das pessoas que andam ao nosso redor, mas o que a gente vê aqui é que Deus entra na história e bagunça toda a história de um jeito bom. E o mesmo ele quer fazer nas nossas vidas. Deus quer entrar nas nossas vidas e ele precisa ser reconhecido por nós como Jesus Cristo. Ele não pode ser reconhecido como consequências do trabalho, como consequências das nossas relações, como consequências do que nós fazemos. É Deus entrando na nossa história e intervindo na nossa história em favor de nós, né? Então, não deixem de dar valor a esse fato que o Senhor se importa conosco e interfere na nossa história. Aí, no versículo 12, fala que os discípulos de João levaram seu corpo, sepultaram, e em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido, né? Aí aqui é o final para fazer a conexão com Mateus 14, do 13 ao 21. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram
descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo assentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí aqui nós temos a segunda porção desse capítulo. A gente vê que Jesus se ausenta e procura ficar num lugar isolado, e provavelmente eu acredito que seja uma mistura dos 2 motivos. Primeiro, porque ele recebeu a notícia de morte do primo dele, né? João era primo de Jesus e ele tinha acabado de descobrir que João estava morto. Então, isso com certeza pesou e gerou um certo luto, né? E a outra é que Jesus foge para evitar um confronto com Herodes, porque eles deram a notícia para Jesus, os discípulos de João deram a notícia, né? Falaram, Herodes foi lá, João estava acusando ele, e Herodes foi lá e numa dança que ele caiu, ele fez um juramento de matar João, e João teve que ser morto. E Jesus sabia que ali ainda não era o momento dele ser morto. Então, provavelmente, por isso, ele também teve que fugir. A gente vê em capítulos anteriores Jesus fugindo dos fariseus também, Jesus fugindo de diversos... Não fugindo, mas se ausentando, evitando certos confrontos, porque ele sabia que ainda não era o momento de expor o ministério dele àquela pessoa, ou aquelas pessoas, né? Os fariseus ou Herodes, no caso. E aí, a primeira coisa que a gente vê é que as multidões seguiam Jesus. Por incrível que pareça, Herodes, que era o rei, o governante de uma parte do império, não reconheceu Jesus. Mas as multidões sabiam que Jesus tinha poder e seguiram ele. Então, aqui a gente já vê uma atitude desejada das multidões, né? Porque, embora Jesus se afastando, elas não deixaram Jesus se afastar e ficar lá paradinha na dela. Elas foram correndo atrás, né? E aí, logo quando Jesus encontra com elas, a primeira reação dele é... Aqui, quando saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou muitos. A primeira reação de Jesus é curar. E talvez no seu primeiro encontro com Jesus, você também tenha sido curado de muitas coisas. E é engraçado notar que no momento de luto de Jesus, ele teve compaixão. Ele tinha todos os motivos para continuar retirado. Às vezes, muitas vezes a gente deseja, né? Agora é o meu momento, eu vou me trancar aqui no meu quarto, não vou fazer nada, não vou falar com ninguém, vou ficar aqui sofrendo e gostando da minha dor, né? Parece que tem momentos que a gente gosta de sofrer, né? E aí, o que Jesus faz é totalmente diferente. No momento de luto, a reação dele é compaixão pelas multidões, né? E aí a gente começa a entrar no milagre da multiplicação. Esse primeiro milagre da multiplicação é muito importante, e para ter ideia da importância dele, ele foi o único milagre registrado pelos 4 evangelistas. Então, com certeza, deve ter sido um fato muito marcante e impactante na vida deles ter participado e ter visto um milagre de multiplicação. E aí, aqui, eu gostaria de ir para João 6, porque lá mostra uma outra visão que é importante para a gente complementar o que a gente está vendo em Mateus.
João 6. Vou começar a ler a partir do 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos suficiente para dar alimentos a todos. E aqui a gente tem um tamanho da magnitude da multidão. Uma outra tradução apresenta que 200 denários não seria o suficiente para comprar pão para essa gente ainda. E para vocês terem noção, 200 denários é o equivalente a 8 mil reais hoje. Então, 8 mil reais não seria capaz de alimentar aquele tanto de gente. E aí, o que mostra para a gente é que ele fala com os discípulos, né? E aí aparecem 5 pães e 2 peixes. E Jesus não manda o pessoal embora. Jesus fala: não, pode ficar aqui todo mundo, manda o pessoal se assentar, que a gente vai dar um jeito. E essa é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre Jesus, que perto dele existe alimento, existe suprimento para todas as pessoas. Jesus não é aquele que dá um monte de coisa e vai ficar sentindo falta. Jesus vai dar um monte de coisa e ainda vai sobrar um monte de coisa. E a gente nunca vai conseguir desfrutar tudo que Jesus é. Tanto que a gente vai passar a eternidade toda fazendo isso. E essa questão de Jesus não expulsar mostra a segurança que Jesus tinha em si e ele sabia a pessoa que ele era, né? Porque Jesus, se ele caísse em pecado, né, ele ia falar: não, manda todo mundo embora aí, porque não tem como mesmo. Mas a gente viu que por meio dele, e para ele, e por ele, são todas as coisas, né? Então, é engraçado porque no início do capítulo, em Mateus 4, da tentação, né, o próprio diabo fala para ele: transforma essas pedras em pão aí. E parece que os discípulos esqueceram disso, né, que Jesus podia simplesmente fazer brotar pão para todo mundo. E a gente não precisa esquecer que Jesus é suficiente para toda a nossa vida. Com Jesus nós temos caminho para alimento para toda a nossa vida. E essas duas coisas aqui apresentadas na multiplicação, o fato da abundância de alimentos e dele ter curado muitas pessoas enfermas antes, mostram que o reino de Deus havia chegado. Porque no reino não existe fome, não existe doença, né? E, pelo contrário, não é só não existe, tem o contrário disso. No reino de Deus existe saúde, existe paz, existe justiça, existe alegria. E o reino de Deus é um ambiente onde todos podem desfrutar. Algumas semanas atrás a gente viu aqui o Davi falando, né, que uma passagem de Lucas, que o próprio Senhor vai nos dar um lugar à mesa e vai nos servir, né? Essas pessoas tiveram o privilégio de ter o banquete do messiânico antecipado, né? Porque elas tiveram lugar com Jesus e o próprio Senhor os serviu através dos discípulos, né? E aí ainda sobram 12 cestos cheios. O número 12 na Bíblia significa a totalidade de alguma coisa. Então a gente vê mais uma vez a ideia aqui de Jesus suficiente sendo ressaltado, né? Ele alimentou 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Se a gente fizer a estimativa de uma mulher e um filho, o que eu acho que não era, eu aposto que era bem mais, para cada homem, a gente teria no mínimo 15.000 pessoas, né? Então, perto de Jesus, 15.000 pessoas foram alimentadas, pelo menos 15.000 pessoas foram alimentadas e ainda teve fartura, sobra, né? E conosco também é assim, né? Nós vamos para as reuniões, nós somos alimentados, nós cantamos, o tanto que nós cantamos aqui, o tanto que o Senhor multiplicou o nosso desfrute nessa noite, né? Então,
estar na presença do Senhor é a melhor coisa para ter uma vida satisfeita, né? E aí, em João, eu vou voltar em João para fechar isso aqui, porque tem uma reação muito importante da multidão. João 6. João 6, dos versículos 14 e 15. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou, sozinho, para o monte. Então, a gente vê aqui que a reação da multidão é muito diferente da reação de Herodes, né? Mais uma vez, ressaltando essa ideia de contraste entre as duas pessoas, né? Entre a multidão e Herodes. Porque Herodes achava que era João Batista ressuscitado, mas a multidão falou que ele era o profeta que eles haviam esperado, né? E tanto que eles se anteciparam demais e queriam coroar ele rei já naquele momento ali, mas Jesus sabia que aquela não seria a forma que ele seria coroado rei, né? Jesus foi rei quando ele foi crucificado. O nosso rei é um rei crucificado, né? Que doideira, mas que maravilhoso, né? Porque mesmo diante de toda a multidão querendo exaltar ele como rei, Jesus sabia que ali não era o momento e que se ele fizesse aquilo, tudo ia dar errado. Ele sabia que o lugar da crucificação dele, da coroação dele, era na cruz, né? E assim também é para nós, né? O lugar da nossa glória é na cruz. O lugar onde nós encontramos maior glória é na cruz. Semana passada a gente cantou Mais Perto Quero Estar, né? E um dos trechos fala: ainda que seja a cruz que me una a ti, né? E a cruz é a morte. E Jesus sabia que ele seria coroado através da morte. Nós nos tornamos participantes de todas as bênçãos celestiais através da morte de Cristo. E todos nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, né? Esse é o caminho que Jesus propôs para nós. E não é um caminho fácil, mas é um caminho gracioso e que no final valerá por toda a eternidade, né? E então, tá bom. Aí a gente viu aqui que a multidão queria coroar Jesus e ele precisou fugir. E aí a gente vai para Mateus 14, do 22 ao 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aqui, mais uma vez, a gente tem a ideia de reconhecimento da identidade de Jesus, contrastando com o não reconhecimento de Herodes, né? E aqui a gente vê que a primeira ordem do Senhor é para eles irem embora, pegar o barco e irem embora. E todos os discípulos cumprem isso com uma obediência total, né? Eles pegam o barco e vão embora. Aí Jesus despede as multidões, fala que ali não era o momento dele ser coroado, fala que ainda não tinha chegado a hora e manda todo mundo para suas casas, né? E aí a gente tem o episódio de Pedro, né? Que é um episódio muito importante e a gente sempre fica muito exposto com Pedro porque todo mundo se identifica com Pedro, né?
E Pedro é um exemplo para nós, apesar da primeira atitude dele, né? Primeiro, Jesus ordenou que todos os discípulos fossem para o barco e todos os discípulos foram em obediência. E aí Jesus veio andando, eles exclamam, é um fantasma, mas Jesus fala, não se porque eu estou com a fóben na cabeça, porque uma das traduções traz a fóben. E o significado da palavra no grego é a fóben também. Então, Jesus fala para eles que eles não precisam se assustar e fala com eles, né? E Pedro ainda duvida que aquele era Jesus. Apesar de ter escutado a voz dele, de estar acostumado com ele, Pedro ainda duvida, falando assim, se é você, então fala para eu andar sobre as águas, né? Aí Jesus fala, então vem. E aí, uma coisa que a gente vê é que Pedro primeiro vai, mas ele começa a reparar no vento e na agitação das águas e depois ele afunda, né? E aí a gente tem a primeira ordem de ir para o barco sendo cumprida com total obediência e a segunda ordem de andar sobre as águas fraquejando na fé, né? Isso mostra para a gente que a nossa obediência a Jesus deve ser total em todas as circunstâncias, né? Não importa o que esteja acontecendo, não importa o contexto que nós estejamos, a mesma obediência que é exigida no pouco também é exigida no muito, né? Os seguidores de Jesus são obedientes em todas as situações, e é isso que ele exige de nós, né? E embora Pedro tenha falhado nessa primeira obediência, e a fé dele não tenha sido suficiente para confiar e obedecer em Cristo, ele não falhou em reconhecer que Jesus era o único que podia salvar ele das águas, né? Porque muitas vezes, e eu acho que essa que é a mais preciosa questão que a gente pode ficar, porque muitas vezes a gente quer coisas milagrosas e tal, essas coisas vão acontecer se você pedir para o Senhor e tiver fé. Mas o que a gente não pode esquecer nunca e não permitir que a nossa fé falhe nunca nisso, é que Jesus nos salva. Jesus é o nosso Salvador. E Pedro tinha fé suficiente para crer nisso. E nós precisamos ter fé suficiente para crer nisso também, né? Que apesar dos nossos fracassos, no final, não é a gente, é Ele que nos salva, né? Então, com todo o nosso esforço, com toda a nosso orgulho e com toda a nossa... A gente acha que a gente pode fazer algo, né? Mas no final vai dar errado e a gente vai reconhecer que o Senhor nos salva, né? E eu acho que esse é o objetivo maior do Senhor Jesus, né? Que nós nos mantenhamos olhando para Ele como nosso Salvador, né? E aí, isso é muito importante. O coração de Pedro não deixou de ver Jesus como Salvador. E o nosso coração não deve em nenhum momento deixar de ver Jesus como Salvador também, né? E aí, mais uma vez, a gente tem um pequeno trecho de mais cura. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto e todos os que tocavam eram curados. E aqui, mais uma vez, ressonante com a ideia de abundância, de cura e de suficiência de Jesus na primeira multiplicação, aqui... Obrigado. Aqui aparece para a gente de novo Jesus como suficiente para o reino. Jesus como aquele que cura todos os enfermos e que mesmo tocando a veste, não precisa nem fazer muita coisa, tá lá a cura. E a gente entra no capítulo 15. O capítulo 15 começa com um confronto entre Jesus, os fariseus e os mestres da lei vindo de Jerusalém, né? Eu vou ler aqui, então, Mateus 15, do 1 ao 20. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer? Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou:
honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pela boca, passa pelo estômago e vai para o estômago. Passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. E aqui a gente tem um embate colocado entre a tradição dos homens versus os mandamentos de Deus, né? E isso é muito perigoso porque é muito fácil a gente acreditar que, por causa de algumas coisas que a gente entendeu, fazendo aquelas coisas, a gente vai conseguir conquistar algum favor especial ou vai estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, né? Mas quem estabelece o reino dele é Ele. E não é a gente com as nossas tradições que vai fazer isso. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito fácil a gente pensar assim: eu estou orando, eu estou cantando, eu estou vindo para o Cais na sexta, eu estou indo para as reuniões no final de semana, eu estou servindo, eu estou fazendo tudo que está na tabelinha para ser crente. Crente checado, crente checado, crente checado. E no final você só está cumprindo um monte de tradição. E o seu coração está cheio de impureza, né? E aí, isso serve de alerta para nós, porque naquela época, hoje a gente sabe que o próprio Jesus chamou os fariseus de hipócritas, né? Mas naquela época os fariseus e os mestres da lei eram tipo os bastiões de toda a teologia e de tudo que entendiam de Deus e de toda a vida da época. Então, Jesus confrontar os fariseus e os mestres da lei dessa maneira mostra que tudo que eles haviam entendido sobre Deus estava errado. Porque as pessoas achavam que fazendo todas aquelas coisas que iriam estabelecer o reino de Deus na Terra, né? E as pessoas realmente seguiam aquilo com muito afinco, desejando estabelecer o reino de Deus. Mas Jesus fala para eles: não, vocês são hipócritas, vocês fazem isso só por tabelinha e no final vocês serão, como é que Jesus fala aqui? Serão arrancados pelas raízes, né? E aí, a gente sempre precisa lembrar disso. Os mandamentos de Deus estão acima da tradição dos homens. A tradição nos ajuda. O cristianismo tem 2000 anos de história, então a gente pode estudar com todas essas pessoas que vieram antes de nós, desfrutar da experiência delas e aplicar isso na nossa experiência, né? Mas a gente não pode deixar que essas coisas se tornem o nosso evangelho, né? O evangelho é Jesus Cristo e ele está revelado na palavra. Nada disso é maior que a Bíblia ou que Jesus. Então, nós temos que ter muito cuidado com tudo que nós estudamos para não cair nesse perigo de achar que, por meio de entender algumas coisas e praticar algumas coisinhas, no final a gente vai estabelecer o reino de Deus com o nosso coração todo impuro. O que o Senhor deseja não é um bando de gente que faz um monte de coisa igual na mesma forminha. O que o Senhor deseja são pessoas com o coração transformado, pessoas cheias do Espírito dele, pessoas que conhecem a palavra dele,
pessoas que se debruçam na Bíblia, que se debruçam na oração e que desfrutam dele a todo momento, né? Esse é o desejo dele. Não importa como você faz isso. Se você faz isso de cabeça para baixo, de madrugada, às 3 da manhã, às 2 da manhã, 1 da tarde, se você ora 30 minutos, se você ora 1 hora, se você ora 4 horas, o ideal é que você ore cada vez mais. Mas se naquele momento todo o seu coração for do Senhor, aquilo já conta. E esse momento, mesmo que seja pouco, não estou encorajando a buscar o pouco, mas mesmo que seja pouco, aquele momento é suficiente para Jesus transformar o seu coração. Jesus não precisa, a gente está vendo aqui que Jesus transformou, multiplicou os pães. Ele pode multiplicar suas horas se você não tiver tempo. Se você só tiver 15 minutos, ele vai fazer parecer 4 horas na presença dele e você vai sair com o coração transformado como se tivesse ficado 4 horas na presença dele. Então, durante todos os momentos que vocês se doarem para o Senhor e se consagrem totalmente. Não façam isso por tabela, não façam isso por tradição, não façam isso para cumprir a listinha, a rotina do dia. Eu já orei hoje, já li a Bíblia hoje, agora eu estou livre. Não, vamos deixar que o Espírito nos transforme, né? Para que no final o Senhor não fale, vocês não foram plantados pelo meu Pai, agora todos vocês vão ser arrancados. Eu não quero escutar isso do Senhor, né? E eu acho que ninguém que está aqui quer escutar isso do Senhor. Então, vamos permitir que o Senhor transforme o nosso coração, porque não é o que nós fazemos que vai nos transformar, mas é o Espírito dele agindo em nós que vai remover toda a impureza do nosso coração, né? Artifícios e tradições são usados para nos fazer pensar que nós estamos próximos de Deus, nós nos aproximamos dele. Se você acha que por causa de algumas coisas que você está fazendo, você está mais próximo de Deus, esquece, porque quem se aproximou dele primeiro foi você. Quem se aproximou de você primeiro foi ele. Então, antes de todas as coisas, ele já existia. E antes de qualquer estabelecimento, de qualquer lei, de qualquer tradição, de qualquer religião, de qualquer coisa, Jesus já existia. E ele quer que todas as coisas convirjam nele. Então, se você vai usar a tradição, se você vai usar os seus costumes, use, eles nos ajudam, mas façam com que isso convirja para Jesus. E aí a gente entra na história da mulher cananeia, que é do versículo Mateus 15, do versículo 21 até o 28. Então, Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido, e no mesmo instante a filha dela foi curada. Uma coisa bem importante para a gente entender esse diálogo, primeiro não o diálogo dos dois e depois o diálogo dos dois, é o contexto sociológico da época. Porque ela era cananeia, né? E os cananeus são inimigos dos israelitas. Então já existia uma rivalidade étnica aí, né? E além disso, a região que ela morava, de Tiro e Sidom, era uma... Eu vou ler aqui o que eu anotei. A cidade de Tiro era um centro industrial e de comércio, mas como não tinha produção própria de comida, controlava a agricultura no interior. Isto era feito por meio de opressão e ameaças. E muitas famílias de agricultores passavam fome porque a safra tinha que ser entregue a essa cidade. É compreensível que
que esta situação tenha levado os agricultores judeus a dizer que o pão dos filhos era lançado aos cachorros. Então, a gente vê que a região que essa mulher morava, e provavelmente o que os teólogos dizem, é que ela era uma mulher rica e que controlava algum desses pontos e estava tirando a comida dos israelitas, como nós vemos pelo contexto histórico da época, né? Então, os judeus falavam bem assim, esses cachorros ficam roubando as nossas comidas. E o engraçado é porque, isso é até uma coisa interessante, que os judeus se referiam aos estrangeiros como os cachorros. Até que o nome Caleb, o significado do nome Caleb é cachorro, porque o pai dele era casado com a mãe dele era casada com um homem não judeu. E aí, por causa disso, por causa da ascendência dele não israelita, ele recebeu o nome de cachorro. E aí, com esse contexto todo, a gente vê que existiam os estrangeiros tirando comida dos israelitas e o povo estava indignado. Então dá para entender porque Jesus, num primeiro momento, não fala com essa mulher, porque provavelmente ele sabia de todo o contexto que estava acontecendo, e se ele falasse logo de primeira, todo mundo ia falar, esse não é o Jesus que a gente está esperando, ele está falando com essa mulher aí, então tem alguma coisa errada. E aí, por isso da reação tão dura de Jesus num primeiro momento, né? Era necessário que ele ficasse em silêncio para que não afastasse as multidões que estavam perto dele, nem os discípulos, e também provasse a fé da mulher, né? Porque ela continua insistindo. E aí, os discípulos falam, ela está falando demais, manda ela embora. E aí Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Aqui a gente vê a primeira, eu acho que é a primeira vez que Jesus assume a identidade de resgatador de Israel. Isso a gente sabe por causa de toda a história do Antigo Testamento, que a gente consegue ler e identificar Jesus como resgatador de Israel, mas aqui Jesus fala claramente, o meu povo é Israel, eu sou o Senhor Jeová. Deus, que era o que os israelitas conheciam na época, era Jeová, né? O Deus, o único Deus que eles adoravam. E Jesus aqui assume esse perfil, ele fala bem assim, eu sou Jeová e eu vou resgatar o meu povo. E aí isso é muito importante para a gente entender também a história do cristianismo, porque de fato Jesus veio para resgatar o povo dele, mas essa bênção se estendeu para todas as outras nações, né? E aqui, continuando no versículo 25 fala, a mulher, porém, aproximou-se de joelhos diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajude-me. Aí Jesus responde, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. E aqui a gente entende porque Jesus usa as palavras cachorros, por causa do contexto cultural da época. E ele estava falando que as crianças eram o povo israelita, e que o ministério dele era ser o resgatador de Israel. E a mulher reconheceu e falou assim, é verdade, Senhor. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela teve que reconhecer, e provavelmente isso foi muito humilhante para ela, porque ela estava acostumada com uma posição de poder. E ela teve que reconhecer que ela era cachorro. E aí, o tanto que isso deve ter sido humilhante, mas mostra para nós que, às vezes, nós temos que reconhecer a nossa total miséria diante do Senhor. Muitas vezes vai ser necessário reconhecer a nossa total miséria diante do Senhor, para que nós sejamos agraciados com a presença dele, para que nós sejamos abençoados, né? O irmão Pedro Dong tem falado muito que os pobres de espírito são os que herdarão o reino, né? Então, de certa forma, a gente precisa desse coração e dessa coragem de se humilhar que essa mulher teve para herdar o reino de Deus, né? E vai ser humilhante, vão nos tratar como miseráveis, mas a graça que nos é proposta é muito maior, né? E isso, da mulher ter se humilhado e reconhecido a miserabilidade dela e a condição que ela estava,
faz Jesus ter uma declaração de que falar que aquela mulher, de que a fé daquela mulher é muito grande e o pedido dela é atendido, né? Então, muitos estudiosos falam que aqui foi quando as portas do reino foram abertas para todo mundo, né? Porque foi nesse diálogo aqui que Jesus fala, eu sou de Israel, mas um pouco depois ele fala, o seu pedido foi atendido. Ele atendeu uma mulher cananeia, né, que era inimiga. Então, além de atender um outro povo, ele atendeu o inimigo, né? E em Efésios a gente vê que que Deus não faz mais distinção, não existe mais judeus e gentios. Na igreja, Jesus gerou uma nova humanidade, né? E essa humanidade tem tem pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as cores, de todos, o mais diverso possível. E essa é a igreja de Deus. A igreja de Deus é diversa e isso é graça para nós. Porque com a diversidade que nós temos, nós podemos aprender um com os outros, né? E aí, mais uma vez, a gente tem Jesus curando mais pessoas. Mais uma vez, Jesus se importando com as pessoas. Aí, no versículo 29 do capítulo 15, fala assim: deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu ao monte onde se assentou. Uma grande multidão veio e colocou diante deles aleijados, cegos, paralíticos e mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. E aqui, no versículo 31, a gente vê que as pessoas louvavam o Deus de Israel. E isso aqui é muito importante por causa da ideia que a gente construiu atrás, né? A gente vê Jesus assumindo a identidade como Salvador de Israel e as pessoas agora reconhecem que Deus de Israel merece ser louvado. E Deus de Israel se torna um Deus de todos os povos, né? Então, isso aqui é bem chocante, muito legal, porque mostra que Jesus expandiu o reino dele para toda a terra, né? E aí vem a segunda multiplicação. Algumas pessoas falam que isso aqui é só uma repetição dos fatos e por causa de memória, essas coisas, colocou quantidades diferentes e elementos diferentes. Mas, pela forma como está escrito, nos originais, esse é um argumento muito fraco para sustentar que isso tenha sido uma repetição do que já havia sido falado antes na primeira multiplicação, né? E aí, então, começa aqui no versículo 32. Então, Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, Jesus os mandou para casa, entrou no barco e atravessou para a região de Magadão. E aqui a gente tem um diálogo muito interessante, porque Jesus fala bem assim: tenho compaixão dessa gente, estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Então, Jesus se importa com todo o suprimento que nos é necessário para aguentar a viagem. E isso é algo que nós podemos descansar. Porque se o Senhor te enviar para fazer alguma coisa, se você, por favor, Senhor, envie pessoas daqui para outros países para ser missionários, para outras regiões, para estabelecer igrejas, para pregar o Evangelho. E se o Senhor te enviar para isso, você vai ser sustentado. O Senhor, você pode estar acostumado com aquele grupinho onde tem tudo e você sabe que não vai faltar nada, mas Jesus fala bem assim: pode ir e eu vou te dar o que comer para você aguentar toda a viagem. Então, a gente pode descansar no Senhor que a gente tem, no Jesus que a gente conhece, porque Ele é o Jesus que se importa com as nossas condições, até as mínimas.
E Ele nunca vai nos deixar faltar nada, né? Jesus não vai deixar você morrer de fome. Isso é algo muito importante. Porque talvez você possa estar achando que talvez você não veja muita palavra por aí, você não... Mas com a internet é meio difícil, né? Você não veja muita palavra por aí, você acha repetitivo, você acha alguma outra coisa, e você começa a passar fome, achar que está com fome, com necessidade. De fato, você pode estar com fome, com necessidade, mas Jesus não vai deixar faltar comida para você. Jesus vai multiplicar comida, e pode ser que às vezes você encontre uma porçãozinha, mas se você entregar para o Senhor, Ele vai fazer aquilo ser o suficiente para você não voltar para casa com fome e não morrer no caminho, né? Então, durante toda a nossa jornada, até a chegada do reino, o Senhor não vai nos deixar ter fome. O Senhor vai nos sustentar e o Senhor vai continuar nos dando alimento. E por mais que algumas vezes nós possamos achar que é pouco, se nós dedicarmos aquele alimento, lermos com oração, desfrutarmos, ruminarmos e fizermos com que aquele alimento seja totalmente consumido, o Senhor vai multiplicar e não vai nos deixar com fome. Eu devia ter falado isso no primeiro milagre da multiplicação, mas vou falar aqui agora, que os discípulos participam do milagre, né? E Jesus abençoa, levanta, abençoa, e depois reparte e começa a distribuir para os discípulos. E aqui a gente vê uma coisa que Jesus quer fazer milagres por meio de você. O poder não vai vir de você, você não vai vir multiplicar nada, mas todos nós aqui que cremos em Jesus Cristo e recebemos o Espírito Santo, estamos habilitados para fazer milagres. Não porque nós podemos ou etc., qualquer outra coisa, mas porque Deus quer usar os seus discípulos para fazer milagre e fazer o seu reino conhecido na terra. Essa é a forma que Ele escolheu trabalhar, e quem sou eu para falar que essa forma está errada? Ele escolheu um monte de gente, me escolheu, que era Zé Ninguém, e está me botando para falar aqui. Então, se eu estou falando aqui, você pode falar aqui, você pode cantar, você pode multiplicar pão, você pode curar enfermo, você pode orar e o Senhor responder a sua oração, você vai pedir para parar de chover, vai parar de chover, você vai falar para alguém andar, alguém vai andar, e esse é o poder de Jesus que é exercido por meio de você. Ele deseja que os seus discípulos sejam poderosos no Espírito dele. E isso é algo que deve nos encorajar a pregar o Evangelho. Porque se Deus usou os discípulos para fazer esse milagre, Deus quer nos usar também, que nós que somos discípulos de Jesus também, Deus também deseja nos usar para realizar muitos outros milagres como testemunho e manifestação do seu reino. Então, às vezes tem o pessoal que fica, mas Jesus não faz milagre, essas coisas assim faz. Jesus faz milagre e Ele faz milagre hoje ainda, né? E quanto mais nós pregarmos o Evangelho, mais milagres nós veremos. Então, é necessário que a gente pregue o Evangelho para poder presenciar esses milagres e experimentar do poder de Deus, né? E, mais uma vez, a gente tem uma fartura aqui. Então, Jesus provando ser abundante para todas as pessoas. E é assim que termina esses 2 capítulos. A gente vê um Jesus que se importa, um Jesus que faz milagres, um Jesus que envolve os discípulos nos milagres, um Jesus que abre a porta do reino para todos os povos, um Jesus que não... Isso é algo legal, porque Jesus não reconhece Herodes, porque Herodes não reconheceu ele. Quando Jesus, mais para frente, a gente vai ver isso mais para frente, eu estou dando um spoiler aqui. Quando Jesus é levado diante de Herodes, Jesus fica em silêncio e não faz nada. E o que Herodes estava esperando era ver um monte de coisa, mas Jesus não faz nada. E aí Herodes fala, esse Zé Ninguém que você trouxe aqui, manda ele de volta para Pilatos. E Jesus não se permitiu ser julgado por Herodes, porque Herodes não reconheceu quem ele era, né? Então, a gente tem um Jesus que é maior que todos os reis e todos os governantes também. E é isso, gente. Essa foi a mensagem de hoje. Vou orar para encerrar e orem comigo. Senhor Jesus,
Senhor Jesus, muito obrigado porque o seu reino é superabundante, Senhor. Obrigado porque o Senhor se importa conosco, porque o Senhor, apesar de toda a glória que tem, o Senhor se esvazia e se humilha, Senhor. Senhor Jesus, nós não queremos ser aqueles que, por causa da sua humilhação, não reconhecem que você é, Senhor. Mas nós queremos testificar que o Senhor é Filho de Deus, que o Senhor é o Deus de Israel, e que o Senhor abriu a porta do reino para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas, Senhor. Senhor Jesus, também, Senhor, nos capacita com o Teu Espírito, Senhor, para fazer o Teu nome conhecido, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, pregar mais o Teu Evangelho, Senhor. Nós queremos manifestar mais o Teu reino, nós queremos viver mais o Seu reino. Esse é o nosso desejo do fundo do nosso coração, e em Teu nome nós pedimos. Amém.